Fala galera, tudo beleza? Andy Ferreira aqui, sejam bem-vindos ao canal. E esse aqui é o demo e review do Bias FX, da Positive Grid. É um software simulador de amplificadores, pedais e efeitos que você pode utilizar para toda vez que você for gravar a sua guitarra na linha, você não ter aquele som horroroso que eu mostrei no início do vídeo. Você pode ter um som bem mais autêntico de guitarra por passar por todos os efeitos e amplificadores que são esperados para esculpir o som de uma guitarra elétrica. Ele pode ser executado da maneira standalone ou ele pode ser executado como plugin dentro de programas diversos de gravação. Eu vou usar ele hoje dentro do Mainstage porque ele não tem uma gravação dele próprio e o Mainstage me oferece isso, então eu vou mostrar para vocês no passo a passo como é que você pode utilizar esse programa. Bem, esse aqui é o som puro que vocês ouvem quando vocês ligam a guitarra direto no computador ou na mesa de som. Você tem que vir aqui em Audio Effects e abrir o Bias. Eu vou abrir ele mono para estéreo, por conta dos efeitos poderem pular de um lado para o outro. Então de cara já digo a vocês, ouçam esse vídeo com fones de ouvido. Ele abre no preset já pronto, mas a minha ideia aqui é mostrar como se faz um preset do zero. Então vamos deletar tudo. E aqui no Dual Path eu vou colocar só um amplificador. Bem, clicando nesse amplificador, você tem o painel dele. Aqui dá para ver que é um amplificador baseado no Marshall Plex, né? Primeira coisa que eu faço é colocar o meu master no 10, vamos aumentar esse ganho um pouquinho aqui, colocar no 7, no 8 e vamos fazer uma regulagem próxima do que eu usaria. Eu gosto de baixar o agudo, deixar em torno do 3, presença aqui em torno do 7 para ter um pouco mais de mordida, o médio bem alto e cortar um pouco dos graves para não ficar muito bufento com o ganho alto. Um som de rock clássico fica assim. O que eu mais gosto no Bias é a possibilidade de limpar o som no volume da guitarra. É um software muito dinâmico, ele lembra muito a resposta de um amplificador valvulado de verdade, né? Dá até para diminuir um pouquinho do grave, que tá grave demais, botando 3 aqui. Agora sim. Abri o volume. Aqui no painel de controle você pode vir para a página de Cabinet e aí você vai ter as configurações da caixa. Aqui no modelo você tem vários tipos de caixas diferentes para você escolher e aqui você tem um nível de volume para você balancear o volume do seu amplificador caso ele esteja muito alto ou muito baixo, né? E aqui você tem a escolha de microfones, SM57 ou um 414 e uma matriz de 2 dimensões onde você pode modificar a posição do microfone em relação ao falante. Então se eu colocar ele na cara do gol, no centro do falante, ele fica bem agudinho. Conforme eu vou para o lado, ele fica mais grave. Eu gosto de deixar ele no meio termo, ali mais ou menos onde o cap do falante encontra o cone. Eu acho que é uma posição interessante e afastar ele só um pouquinho para não ficar muito perto. É um balanço interessante de grave e agudo. E aqui a gente teria um 414. O condensador pega menos essas pontas duras do microfone dinâmico. Tem um som um pouco mais aveludado. Bem, então de cara dá pra ver que é muito fácil você tirar um som bom de guitarra e amplificador com esse software. Vamos olhar agora o layout dele. Aqui no início você tem o input dele. Tô chegando com um nível bacana, dá pra ver que ele bate aqui no laranja, que é o ideal. Se a minha guitarra fosse muito forte, era só abaixar um pouquinho o input. Se ela tivesse muito pouca saída dos captadores, era só aumentar. O noise gate
é master, esse pelo menos aqui. Já tem um afinador embutido, o que nunca vai mal. Quick Snap é uma maneira rápida de salvar as cenas e você poder trocar rápido entre elas para comparar. Regulagem de saída, você tem liga e desliga, e aqui você tem uma regulagem final, master para o seu software. E por último aqui o output, que é a saída final do programa para você regular o quanto de saída vai para o output da sua interface de áudio. Então, super fácil. E aí vamos começar a brincar. Uma coisa que não pode faltar nesse som de guitarra é um delayzinho. Então você vem aqui, já clica no Add Effects aqui, já dá para ver que ele abre todas as categorias de efeito, né? E no delay você também tem vários tipos. Eu vou escolher esse Echo Tape aqui. E esse Echo Tape ele é baseado no Echoplex, né? É um clássico delay de fita. E você está se perguntando aí, você está colocando um delay antes do amplificador? Sim, estou. Por que eu estou colocando antes do amplificador? Porque eu quero aquele som mais vintage. Então, para compensar ele estar antes do drive, eu vou diminuir tudo. Vou colocar tudo no 1 aqui para ver como é que fica essa brincadeira toda. Muitos guitarristas são famosos por usar o delay antes do drive, né? E eu vou tentar emular o som de um deles agora. Vamos diminuir um pouquinho esse gain, colocar ele lá pelo 6. Vamos botar esse grave mais alto, lá para o 7. Colocar o médio no máximo, cortar completamente o agudo e a presença. Já tem um som muito mais conservador de guitarra. E aí, como esse guitarrista gosta de colocar uma distorção estilo Tube Driver na frente do amplificador, e eu também já sei que esse guitarrista, que eu não vou dizer que é o Eric Johnson, coloca o grave e o agudo no mínimo e a saída e o drive no 7, eu tenho um som mais ou menos assim. E esse delay aqui, ele pode ser nessa onda aqui dos 300 milissegundos mais ou menos. Para ficar mais autêntico, eu vou diminuir o tone da guitarra no captador de ponte e eu vou ter um som mais ou menos assim. Ó. Som bastante autêntico. Se está curtindo o vídeo, já clica em like, se inscreve no canal e deixa um comentário me dizendo o que você está achando, porque lá no fim do vídeo, assiste até o final, eu vou mostrar os meus presets. Se eu for para o outro lado do espectro e for colocar tudo no máximo, que nem um tal de Ed Van Halen, enquanto eu coloco um SM57, o som vai ser esse aqui, ó. E para Van Halen esse delay ele está muito alto e muito rápido, então eu vou diminuir um pouquinho o volume do delay, colocar no meio junto com o input, mesmo porque eu aumentei o ganho, então eu tenho que diminuir o volume do delay, né? E vou colocar ele lá na casa dos 200. Tá bom. Quem sabe com um pouquinho mais de repetições, botar aqui 1.5. Já posso diminuir um pouquinho o grave da repetição e diminuir também um pouquinho o agudo para ficar um pouco mais aveludado. A parte legal de você colocar um delay na frente do drive desse jeito é que com o volume da guitarra no 10, você tem as repetições bem na cara. Quando você diminui o volume da guitarra para limpar o som, o delay some. Que nem na vida real, então dá pra ver que é um software muito autêntico. Legal. Para ficar ainda mais autêntico, eu vou dobrar esse som de guitarra. Dá para ver de cara que ele já foi para dois amplificadores idênticos. Aqui no mixer eu tenho a escolha de volume dos dois lados. Eu posso linkar, e aí quando eu mexo um, eu mexo no outro também. Ou eu posso deslinkar e mexer neles separados para eu atingir o balanço perfeito entre os dois amplificadores. O pan, eu jogo um amplificador para o lado e o outro para o outro. E aqui eu ainda posso atrasar um dos lados. Vamos colocar aqui um efeito de reverb. E olha a maldade. Vamos pegar um reverb digital e colocar só do lado direito. E o reverb, eu vou colocar um reverb de placa. Deixa eu desligar aqui o delay para vocês ouvirem melhor. Muito longo esse reverb. Muito agudo também esse reverb.
Agora tá interessante. Se eu colocar o delay e for tocar os riffs... Dá para ficar ainda mais Van Halen se eu vir aqui na parte de modulações, pegar esse Orange Phaser e colocar aqui na frente. E aí essa velocidade eu coloco bem baixinha e com uma intensidade não tão alta também. E aí vou ter esse som aqui. Eruption não tão preciso, e esse phaser aqui não é o phase 90, ele é o phase 100, que é parecido, dá para tirar um som legal, mas ainda assim não é o som autêntico. De qualquer forma, o som já está bem legal e bem próximo do que seria o som do Van Halen emulado através de um software. Bem, vamos dar uma olhada agora nos presets que eu montei nas minhas horas vagas, né? E aqui eu tenho, por exemplo, o Britmania, que é aquele preset que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Olha que sonzeira. Coloquei um delay aqui em paralelo, o delay atua no amp de cima, enquanto o reverb atua no amp de baixo. Em cima eu tenho um 800, embaixo eu tenho um Plex, são dois amplificadores diferentes somados. Aqui eu tenho um boost valvulado. Clássico Tube Screamer na frente. Esse equalizador aqui no final, eu uso ele só para cortar um pouquinho dos graves, cortar um pouquinho dos agudos e colocar mais 3 decibéis para volume quando for solar. E se eu quero uma pegada mais overdrive limpo, eu tenho aqui na frente um simulador de Dynacomp também, que me dá um som bastante autêntico. Outro preset que é legal que eu montei aqui é o tal do Super AC, em que eu misturo um Vox com um amplificador estilo Blackface com um treble booster na frente. E aí ele tem um som bem agressivo para blues e blues rock. Novamente eu separo o reverb, deixo o reverb do amplificador aqui de baixo e o delay, dessa vez eu escolhi o mesmo delay do início do vídeo no amplificador de cima. Aqui eu tenho um boost de ganho. É um som um pouco menor, um pouco mais encaixotado do que o som anterior, por ter aquele Vox ali que dá uma comprimida legal no som. E quando eu quero alto ganho, eu tenho esse Clone Centaur aqui que eu uso para empurrar mais médio e ter aquele som bastante viscoso. Bem, pessoal, esse foi o demo e review do Bias FX da Positive Grid. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, o que dizer desse software? Eu estou simplesmente apaixonado por ele de um jeito que eu não consigo nem explicar. É realmente fantástico e muito versátil. E o mais importante de tudo, ele é dinâmico como um amplificador valvulado. Ele vai limpar no volume, ele vai respeitar a maneira como você toca, o que é muito importante para qualquer software simulador. Outra coisa legal é a possibilidade de você rearranjar o seu rig de maneira muito simples e muito prática. Ele é muito visual, só de bater o olho nele você sabe o que está rolando, o que não está, o que você precisa ou não mudar para chegar no som que você busca. E o mais importante de tudo, essa interface amigável também te permite compartilhar os presets com as pessoas através do Tone Cloud, que é um sistema de nuvem onde você pode ter acesso a dezenas, centenas, milhares de presets da comunidade online da Positive Grid. Então, além de tudo, te permite interagir com outros guitarristas e aprender e ensinar ao longo do caminho.
Bem, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de clicar em curtir, se inscreve no canal, seja no YouTube ou no Facebook, para ficar por dentro das novidades. É muito importante para dar aquela moral. Diz para mim nos comentários o que você achou e o que você quer ver no canal. E também compartilha com os amigos. Eu aposto que você tem um brother que se amarra em software simuladores e ele vai curtir muito ouvir o som desse Bias Effects. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, tem um painel com todas elas aqui embaixo, em particular no Instagram, que foi a origem desse vídeo, fiz uma votação lá e todo mundo disse que queria ver o som desse software num vídeo completo. Então, tá aqui pra vocês, eu faço esse canal com esse conteúdo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por me seguirem e por participarem de todas as minhas produções. E se você quer ter aula de guitarra comigo, já deixo aqui também um jabá, um e-mail para você entrar em contato. Não esquece de entrar em contato comigo lá no Centro Musical andyferreira@gmail.com. Aguardo o seu contato para a gente bolar um orçamento. Eu dou aulas presenciais no Rio de Janeiro e via Skype para o mundo inteiro. Então, tá esperando o quê? Manda logo um e-mail para mim. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um forte abraço e até a próxima.